dia a todos. Estamos aqui com mais uma edição da série de lives promovidas pela Abracel sobre temas estratégicos para o futuro da comercialização de energia elétrica no Brasil. O encontro de hoje abordará o tema mercado de flexibilidade e agregação e contará com a apresentação do João Carlos Melo, da Times Energia, além de termos como debatedores o Gustavo Martinelli, da CCE, a Ana Carla Pet, da Comerc, e o Fabiano Fuga, da EDF. João Carlos, muito obrigado por estar aqui conosco hoje, apresentando esse tema tão importante para a eficiência do setor elétrico. Com você a palavra. Esse tópico aqui é coisa rápida para a gente poder abrir para a conversa, tá? Então, basicamente, motivação, tá? Basica, a grande motivação é que lá atrás eu tinha, sei lá, antes dos anos 2000, eu tinha basicamente 90% hidro e 10% térmica, térmica sendo usada para rede de racionamento, ou seja, ela era usado como uma segurança para o racionamento, por isso que era pequenininha, né? Ou seja, 90% e 10%, e eu tinha muita hidrelétrica e tinha um fator de capacidade de 50% proporcional ao excedente de potência e flexibilidade o tempo todo. Então, eu não tinha o problema de flexibilidade, tá? Eu atendia da forma que precisava, né? Além do mais, essa forte apresentação de renováveis, a partir de 2010, mudou esse quadro, né? Com risco maior, principalmente nos horários de ponta, onde a contribuição pode ser praticamente nula, né? Então, em alguns casos, né? Pode ser baixa, no caso de eólica, nula no caso de solar, né? E nos contratos de energia, a modulação acordada não assegura que o vendedor dispõe de potência nos unidades de interesse. Evidentemente que hoje tem negociações da mais diversas, eu compro modulação, não compro modulação, tá? E os sintomas de interesse, que representa, sei lá, a demanda máxima de cada vez, pode ser a demanda máxima por dia, por semana, do dia, tá? E eu troco de energia entre os vários horários, mas, no fundo, eu não tenho sinal de preço para confiabilidade, para flexibilidade e potência, tá? Em 2021 ocorreu a implantação do PLD horário, que muitos entenderiam que isso aí que vai resolver, né? Vai dar o sinal de preço para a ponta, tal, mas ele dá o sinal de preço do ponto de vista do balanço energético ainda, né? Quanto eu estou usando de térmica, quando eu não estou usando, ele não captura o risco de eu estar atendendo e quão flexível eu sou para atender aquele momento da ponta ou da curva de carga, tá? Mas o custo de risco para atender a ponta do sistema e a curva de carga. Leia que sempre ponta do sistema, a ponta hoje ela está muito diversa, né? Ela não é só às 7 horas da noite, ela tem vários instantes de necessidade de ponta, né? Ponta do ponto de vista de carga líquida, né? Então, porque tem a solar, tem a eólica, então algumas frustrações de renováveis também me criam instantes de interesse. Então, entendam como atividade, a necessidade de atendimento à curva de carga. Então, o período horário, ele busca um pouco da, da, do sinal de ponta, sinal de maior demanda máxima, qual é o uso de recursos térmicos que eu estou usando naquele momento para precificar, enfim. Mas ele não é o cara adequado para pagar flexibilidade, tanto, tanto é que, adicionalmente, vários dias do ano não ocorre diferença de preço entre horas do dia, mesmo em situação de maior risco de atendimento de ponta, ou seja, mesmo que o problema que eu tenha inerentemente um risco de atendimento à ponta ou à curva de carga, eu não tenho a diferença no preço de energia. Então, o PLD também não calcula, não considera a possibilidade de correr múltiplas incertezas, carga, geração, falha de transmissão, tudo isso que me traz risco no atendimento da curva de carga, tá? Então, basicamente, esse é o escopo daquilo que eu preciso rever os meus conceitos em relação ao que eu tenho de sinal de preço hoje, sinal de preço, que é o PLD que a gente usa, vis-à-vis contrato, preço por contrato bilateral, enfim, toda a negociação de energia ocorre, mas essa negociação lateral, talvez muitas vezes até mais importante, da potência, da flexibilidade, ocorre em outros países, tá? Como o Alexandre falou, a gente traz uma visão de outros países. Por que é um pouco diferente? Porque lá, vendas diversas, a gestão pelo lado da demanda é mais ativa, enfim. Então, eu não quis trazer momentos de flexibilidade de outros países, porque
basicamente, a gente aqui é um pouco diferente de todos eles, né? Em termos de matriz, né? E, mas o PJM, por exemplo, é um que valoriza a flexibilidade aberta, tá? E trabalha com flexibilidade em curtíssimo prazo, médio prazo, enfim, dá sinais de vários momentos. O meu amigo Fabiano, que está aqui, eu participei da banca de tese dele e gestão pelo lado da demanda, era um dos trabalhos que foi apresentado e PJM foi um exemplo utilizado lá, tá? Então, depois o Fabiano vai comentar um pouco essa nossa visão aqui, tá? E, basicamente, o que que é, né, cara? É importante definir o que que é potência e o que que é energia, né? Potência é gerada nos instantes de interesse, produção de potência, com repertório de ponta do sistema no respectivo mês, enquanto que produção, energia é gerada no respectivo mês, independente é, do atendimento de cada instante. Isso aqui é megawatt-hora, em cima é megawatt, tá? E não precisa ser no horário de ponta, mas os instantes de interesse, tá? É o atendimento à curva de carga do sistema. Então, basicamente, aqui, só para ter três exemplos bem didáticos aqui, tá? A produção de potência é aqui, ó. Eu estou com a produção, atendimento naquele horário de maior demanda, né? E disponibilidade de energia da hidrelétrica está aqui em cima, né? São duas retinhas aqui, tá certo? E a produção de energia megawatt-hora é o que está tudo em azul. É a integral do que está em azul, tá? Então, eu tenho produção de potência, tenho a disponibilidade de potência e a produção de energia. A produção de energia é hoje capturada pelo PLD. Já a disponibilidade de potência que eu coloco à disposição é a produção de potência que eu estou atendendo com a rampa, por exemplo, no final do dia. Enfim, nada disso é capturado com os sinais de preço atuais, tá? Ao mesmo tempo, a eólica aqui, um perfil de produção de eólica, a disponibilidade de potência é aquela que ele está gerando, tá? E a produção de energia é a integral daquilo que ele está gerando, tá certo? Então, ele é diferente da hidrelétrica, que pode colocar à disposição mais reserva de estoque de ponta para o sistema, tá? E a térmica também, tá? E a potência na ponta, por exemplo, é aquilo que ocorreu naquela hora, né? Ou seja, eu não tenho controle, no caso da eólica, sobre o que eu estou produzindo nos instantes de interesse. Ela não é controlável no momento, tá? A solar, então, é a mesma coisa que a eólica, assim, a disponibilidade é aquilo que ela está gerando, potência na ponta é zero, por exemplo, nesse caso aqui, e a produção de energia é integral, essa curvinha em vermelho aí. Então, só para qualificar quem é quem aqui, o que que faz, tá? A térmica é muito parecido com a hidrelétrica, evidentemente com custos associados à produção de energia, tá? Pessoal, eu não consigo ver quem tem que se levantar a mão, mas eu vou tocando aqui, e aí, cada vez, se você achar que precisa interromper, por favor, pode me interromper, tá? Tá bom, eu aviso sim. Tá. Vamos lá. Então, segundo estimativa, essa aqui é o pior caso, né? Que é a curva do pato, curva do tuiuiu, como estou chamando lá na época, tá? É, enfim, do 24 e 28 eu vou de 25 GB para 50 GB. Basicamente, isso aqui é quase que óbvio, né? A solar começa a não produzir, né? E eu tenho a solar GD, a solar sistêmica, começa a não produzir, e o sistema começa a perceber uma carga crescente de uma hora para outra. Isso aqui é um pouco da flexibilidade que eu tenho. Mas para ter flexibilidade, eu tenho que ter potência, eu tenho que ter capacidade de excursão, tá? Quem melhor atende essas curvas hoje são as hidrelétricas. A gente não está tendo problema de apagão, falta com risco de atendimento no mercado, é por causa da hidrelétrica, tá? A gente hoje se baseia grande parte disso na hidrelétrica e as térmicas flexíveis que estarão excursionando aí, e também as térmicas não flexíveis, que é o Unit Commitment, que mexe lá no PLD nosso, né? PLD Energia, né? Então, esse atendimento é feito majoritariamente pelas hidrelétricas, em compensação com as térmicas também, que são as energias controláveis, né? Então, quando eu estou falando de flexibilidade, eu estou falando de controlabilidade. Quem me fornece controlabilidade, tá? Então,
eu vou dizer aqui quem é que concorre por esse serviço, tá? Então, esse aqui é um problema óbvio, né? E cada vez maior, tá certo? E como viabilizar esse mercado de flexibilidade, tá? Aqui, quem são os prestadores de serviço futuros de flexibilidade, né? Hidrelétricas fora da reserva de capacidade e termoelétricas fora da reserva de capacidade. O que significa isso? Eu botei aqui, ó, no LRCAP, o LRCAP inclui todos os serviços oferecidos ao SIM, inclusive flexibilidade. Eu não vou pagar duas vezes, tá? Evidentemente, se esses elementos não tiverem capacidade de atender os requisitos da reserva de capacidade, cria uma penalidade, cria uma necessidade de recompor. Então, começa a criar necessidades, tá? Mas aqui eles já são pagos por isso, tá? Então, é, bem qualificado o LRCAP, todos esses que vão estar aqui, tá? Hidrelétricas fora da reserva de capacidade. A reserva de capacidades hidrelétricas é aqueles espaços nas hidrelétricas que estão sendo preenchidos agora no próximo LRCAP, vai participar, né? E se eu estou pagando uma receita fixa para aquele ativo, eu não posso pagar também flexibilidade para ele, já que ele está à disposição do SIM, do ONS, para fazer o atendimento da curva de carga, tá? Armazenamento, que é a grande novidade do momento, né? Reversíveis e BES, a gente também entende que é um espaço super dedicado à flexibilidade, dedicado a armazenar, para fletar a curva de solar, uma série de serviços prestados pelo armazenamento, seja reversíveis e seja BES. Depois eu falo para vocês que eu acredito muito mais em reversíveis do que BES. Reversíveis lá para o controle sistêmico e BES para o controle mais em baixa tensão, mas isso aí cabe uma outra apresentação depois, tá? Mas, enfim. Então, só um ponto aqui: o futuro leilão de armazenamento deve garantir o CAPEX da solução com o pedido de todos os serviços, ou seja, ele é muito parecido com reserva de capacidade, tá? Mas ele vai pedir o seguinte: olha, eu vou pagar o teu CAPEX, que é uma receita fixa, e você tem que me prestar todos os serviços, inclusive flexibilidade, tá? Evidentemente que, se ele não tiver capacidade de atender em determinados momentos, cria-se, ele foi pago para isso, então cria-se um mercado para compensar a falta desse elemento no sistema, tá? Eu sempre estou botando aqui quem são os caras que atendem, tá? E resposta da demanda, que é um tema que até que foi citado aqui pelo Alexandre, evidentemente um cara que pode atender a questão de flexibilidade. O ONS organizou o primeiro leilão de resposta da demanda há um mês atrás, né? Eu tinha um cliente meu que ofereceu, tá? Mas a demanda da resposta da demanda, o pedido da resposta da demanda, foi muito tímido. Foi 200 mega, cara. Só o meu cliente ofereceu 105, 120. Pô, e ele até podia oferecer mais, e outros podiam oferecer mais. Dentro do Nordeste, onde precisa mais. Ou seja, essa timidez que a gente está de exercer esses novos serviços, cara, tem que acabar, tá? Então, o ONS, ele é meio, desculpe o termo aqui, travado, se tiver alguém do ONS, porque, eu sou operador, não sou ninguém de mercado. Pô, isso tem que acabar, cara. Isso aí, daqui para frente, o ONS vai dominar o mercado de flexibilidade, como vocês vão falar, e evidentemente o CCE depois contabiliza, a EP prevê, então todo aquele esquema que a gente já sabe, tá? Do ponto de vista de energia e também para capacidade e flexibilidade, tá? Então, portanto, propõe-se o mercado de potência e flexibilidade. Da mesma forma que a contabilização e liquidação da CCE é refletida no PLD, considera o custo incorrido, você viu, das térmicas, risco futuro, que é o valor da água, do atendimento da energia, também deve-se considerar um preço de potência que reflita o risco futuro. Aqui é loss of load probability, probabilidade de perda de carga, do risco de não atendimento à demanda nos instantes de interesse. O que significa isso? Eu tenho capacidade de medir isso, tá? Eu tenho como precificar esse sinal, tá? Das várias formas. Isso aqui a gente passaria uma tarde aqui falando sobre a precificação desse sinal, mas fica para a próxima, tá, gente? Enfim, o que vai
definir essa qualidade é quem tem flexibilidade, é quem tem capacidade para atender o risco, tá? Então, basicamente, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: quem não tem vai ter que pagar, quem tem vai receber, tá? Então, basicamente, eu estaria valorizando o atributo potência e flexibilidade no atendimento aos instantes de interesse, aquela curva do Tuiuiu, do pato, seja lá como definirem, tá? Incentivar a resposta à demanda, naturalmente, vai aparecer essa temática, ou seja, nesse instante, eu para tirar menos risco, reduzir o risco do sistema, a demanda pode baixar naqueles instantes de interesse, né? Obter maior disponibilidade de potência nos instantes de interesse, ou seja, se eu estou tendo uma valorização da potência naqueles instantes, o mercado vai se mover, aqueles que podem prestar esse serviço, vai se mover para dar mais potência naquele instante e receber a remuneração adequada para isso. Ou seja, eu tenho um sinal de melhoria da confiabilidade, da potência, da flexibilidade. Então, está sempre atrelado ao atendimento da curva de carga, tá, gente? Flexibilidade, potência, capacidade é sempre uma medição de confiabilidade no atendimento daquela curva de carga e quem tem esse atributo para fornecer, tá? E, basicamente, proporcionar igualdade de competição a todos os agentes do mercado. Evidentemente, as renováveis não têm essa flexibilidade, ao contrário, provocam a necessidade de flexibilidade, e quem tem, não recebe. Então, basicamente, eu acho que proporciona a igualdade de competição, vai proporcionar a igualdade de competição daqueles que têm contra aqueles que não têm. É um serviço que eu preciso e alguns têm e outros não têm. Então, quem paga? Aqueles que não contribuem com a flexibilidade para os instantes de interesse. E quem recebe? Aqueles que estão contribuindo, tá? É uma contabilização que deve ser discutida entre nós, pá, mas, de alguma forma, esse é o conceito que está aqui para a implantação no mercado de potência e flexibilidade, tá? Ô, João, uma dúvida. Sim, Na sua visão, esse mercado ele seria em separado do mercado de energia que a gente tem hoje? Uma contabilização, liquidação em separado, quer dizer, quem forneceu recebe, quem causou isso, problema, digamos assim, isso. paga, né? Ou Ah, seria um aprimoramento no próprio PLD, uma incorporação de um adicional ou de uma redução nos horários aí de perfeito, cortejo também? perfeito. Boa pergunta. Lá atrás, eu tenho uma intimidade com essa temática aqui grande, porque lá atrás eu tinha um negócio chamado Capacity Fee, que era lá antes de alguns estarem nascidos aqui, lá em 99, tá? E aí eu trabalhei, eu fui responsável por implementar o Capacity Fee lá na SMAI, lá na época, tá? E era uma sugestão dos consultores do Recebe para que existisse. Aí calculamos, tal, 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 e lá era um adicional ao PLD de energia, tá? Ele é um adicional ao PLD de energia, você botar um determinado aumento em alguns momentos, tá? Aí calculamos. Só que o capacity fee, naquele momento, era baixo. Por quê? Eu tinha hidrelétrica pra caramba, isso nos anos 2000, né? Hidrelétrica pra caramba, eu atendia tranquilo, tá? E eu tinha uma capacidade elétrica muito maior, né? De 50% que é o fator de capacidade. Então, o capacitivo ficou meio obscuro ali e acabou não sendo aprovado pelo COEX lá na época, a implantação dele, tá? Então, basicamente, lá era um somatório. Aqui a gente entende que é uma contabilização em separado, para que, no fundo, ele vai somar as receitas de energia e os pagamentos de energia, tá, Alexandre? Mas pode ser feito de forma separada, até porque tem monitoramentos distintos, tá? A gente vai falar sobre isso aqui na frente, tá bom? Ok, Perfeito, Alexandre? João. Obrigado. Vamos lá. Então, basicamente, aqui eu tô usando a hidrelétrica como a hidrelétrica é o que melhor fornece flexibilidade. Legal. Então, vamos eu tenho que saber o que que eu tenho para atender da hidrelétrica. No mínimo, eu tenho que ter um PLD mínimo, vai. Um preço regulado mínimo para flexibilidade. Que as hidrelétricas já estão lá dentro, tá? Ela tem maior custo. O liga e desliga das hidrelétricas hoje, cara,
louco, tá? O liga e desliga deles é muito mais, 10 vezes, 20 vezes maior que era antigamente, tá? E com isso, eu aumento o custo de OMM e reduzo vida útil, tá? Mas isso não é precificado lá, como eu falei. Então, basicamente, seria um PLD mínimo, né? Maiores custos operacionais e remuneração justa do capital investido. O CAPEX que ele pode vir a investir, ele tem que ser aprovado pela ANEEL, tá? A hidrelétrica é uma concessão, como vocês sabem, e basicamente começa a formar o piso do que a gente acha que o preço mínimo de flexibilidade, tá? No contexto mais amplo da flexibilidade, ela tem que ser competitiva frente à resposta à demanda e despacho termoelétrico, tá? E, evidentemente, também o armazenamento quando houver, tá? Então, como ela é o mínimo, tá? Eu vou ter sempre que fazer essa comparação com a resposta à demanda, despacho termoelétrico, e eu já posso garantir para vocês que eu vou sempre precisar desse serviço. Porém, o preço mínimo eu estou pagando o tempo todo, tá? E resposta à demanda, despacho também, nos instantes de interesse, tá? E com isso eu consigo garantir receita mínima para as hidrelétricas, que tem lá o seu contexto, já está incluso vários serviços com ela, tá? Então é aumento de OMM, OPEX e remuneração de CAPEX. Por exemplo, eu tenho 10 máquinas, eu quero botar mais 2 máquinas. Agora, o leilão de capacidade é diferente, tá, gente? Se eu quiser botar mais 2 máquinas e provar que isso me dá mais flexibilidade, eu posso aprovar com a ANEEL a remuneração do CAPEX. Não sei se vocês acompanham, isso é feito exatamente quando o cara, o ONS, pede para uma determinada máquina se transformar em síncrono, tá? Que é esvaziar a turbina e ficar rodando só o gerador, tá? Aí ela opera como síncrono. Pela regulamentação atual, o gerador diz quanto vai ser esse serviço, quanto vai custar esse CAPEX adicional, o INSS aprova, a ANEEL aprova, isso é regulamentado e é pago pelo mercado, tá? Se não me engano, no ISS, tá? Mas, enfim, é algo similar a isso, tá? Isso que a gente está achando como bastante reflexivo aí para nós, tá? E, basicamente, aqui o exemplo do empreendimento hidrelétrico, tá? O mecanismo atual de remuneração, leilão de geranol existente, capacidade da série, não remunera adequadamente os serviços todos prestados por elas, né? E a redução de MMGD, abertura, mercado, tendência à redução de frequência desses leilões. Então, basicamente, não tem mais leilão de energia existente, muito pouco. Leilão de capacidade não é objeto para as hidrelétricas, não as novas unidades agora que vão colocar. Mas no futuro é uma discussão, mas, no entanto, para capacidade existente, não tem nada que atenda. Então, os serviços não remunerados é flexibilidade operativa, atendimento da rampa, atendimento da coisa de carro, serviços ancilares, que todo mundo acha que é a bala de prata, mas serviços ancilares é difícil pra caramba, cara. Esquece isso aqui como se fosse a solução dos meus problemas, tá? Isso aqui não é a solução do meu problema. Pode se tornar um mecanismo interessante também, mas não é muito difícil separar corretamente esse serviço do resto, tá? Então, basicamente, capacidade de frequência de discussão do reservatório. O reservatório também tem problema de atendimento hoje de rampas muito altas. Por quê? Rampa muito alta significa baixar a água rapidamente ou levantar a água rapidamente. Então, eu tenho restrições das mais diversas do uso da água do reservatório, quantidade de capacidade de unidades geradoras. Quanto mais unidades geradoras, melhor eu atendo a curva de carga. E quantidade de frequências partidas e paradas, suporte à intermitência de solar e eólica, né? As máquinas da Chess no Nordeste são as que mais sofrem com esse novo processo, tá? De ligar e desligar. Então, mercado de flexibilidade, tá? O que é isso, tá? O ONS deve coordenar as necessidades de potência e flexibilidade, diferentes intervalos de tempo de operação. Ele pode chamar num dia, horário, ele pode chamar em diversos momentos na semana, tá? Então, isso é um trabalho que tem que ser feito para criar esses intervalos de operação, tá? Ou seja, eu posso chamar week ahead, day ahead,
hour ahead, ou seja, dentro da intraday, né? Então, isso é uma necessidade que só o ONS sabe me dizer. Ele já opera assim, tá? Muito embora a gente tenha que educar um pouco o ONS do que é mercado. Monitoramento no atendimento. O não atendimento implica no pagamento do sinal de preço, flexibilidade, ou seja, e ao não pagar, eu crio necessidade de troca de posição de quem recebe e quem paga. Ou seja, eu tenho um exercício aqui e aí entra os interesses do mercado de potência e flexibilidade e tem investimento associado, tem uma série de preços de mais longo prazo, médio prazo e de curtíssimo prazo, que é, no final, exatamente igual ao PLD, quem atende e quem não atende, aquele mercado de energia, aqui também é o mercado de flexibilidade, tá? Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar como exercício inicial para vocês, tá? Deixa eu parar de share, ok? Eu Obrigado, tenho que... João. Como é que eu paro isso aqui? Acho que no Tenho centro. Ah, conseguiu. Deu certo. Consegui, isso. consegui, consegui. Eu estou mais acostumado com Teams. Obrigado aí, João, por esse panorama aí, né? Quer dizer, as mudanças que a gente teve no nosso sistema e a necessidade que a gente tem de olhar com cuidado para esse assunto, né? Essa necessidade crescente aí de outros serviços, de atendimento dessa rampa, né? Cada vez mais crescente aí, muito fruto da inserção da energia solar no sistema, né? E a redução da participação das hidrelétricas, que sempre foram esse colchão no nosso sistema. Sim. Muito interessante ver também essa questão da formação de preço, né? Quer dizer, a necessidade que a gente tem do preço refletir de fato o que está acontecendo no sistema, né? É difícil, não adianta ter um preço horário e o sistema precisando, né, de despachar térmicas, enfim, para atender essa rampa e isso não está refletido no sinal de preço, né? Então, acho que são pilares aí essenciais para a gente trabalhar esse mercado de flexibilidade aqui no Brasil. Eu É, tem queria, muita coisa para diga, fazer, evidentemente, mas isso aqui é só uma reflexão para a gente conversar, tá? não, perfeito. Queria passar a palavra aí para os nossos convidados, né? Começando com a Ana aí, dar uns 5 minutos aí para cada um, para dar a sua visão aí sobre a apresentação e sobre a resposta da demanda, agregação, enfim, aqui no Brasil. O que falta para a gente avançar na visão de vocês? Começar com a Ana aqui, por favor, Ana. Bom, primeiro, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite da Abracel por estar aqui nesse debate de um tema que ele não é novo, né? O João já trouxe aí que é algo que vem estudado desde a década de 90, mas dada aí a alteração da nossa matriz, ele passa a ser mais relevante e começa a ser mais discutido, né? E sob a ótica da atividade de comercialização, o que a gente tem estudado aqui na Comerc é justamente essa parte dos agregadores, né? A gente já tem começado a ouvir falar através do ONS, né, as manifestações dizendo que está muito difícil controlar a operação da rede, que em muitos momentos, né, existe na prática uma inversão de fluxo ali da rede da distribuidora para a transmissora e que há necessidade, então, de, de começar a ter mais controle, né, ali dentro da rede da distribuição. E aí, quando a gente começa a falar dos GSOs, né, que é uma evolução ali da figura dos distribuidores e da oportunidade dessa figura de agregadores, né, que também muitos chamam de virtual power plants, em que há agregação de cargas, de sistemas de armazenamento, e algo, então, que precisa ser estudado e aprofundado. Mas teve um ponto assim que o João falou, né, dentre os diversos pontos interessantes, que às vezes é muito difícil separar os serviços e precificar os serviços, né? A gente aqui também acompanha há algum tempo essa discussão sobre os serviços ancilares e a remuneração dos serviços ancilares, que também é um dos serviços, né, que esses agregadores eles podem prestar, mas eu gostei quando o João falou dessa dificuldade. Eu até deixo aqui uma pergunta para o João,
se ele puder falar um pouco mais sobre essa dificuldade de separação do que são esses serviços, né? Até porque na discussão aqui que a gente também está tendo do aprimoramento regulatório, na verdade, da criação, né, do normativo, por exemplo, do uso de baterias, que é um dos recursos distribuídos que pode ser utilizado por esses agregadores, a gente está ouvindo falar muito da questão do empilhamento de receitas. Só que para ter um empilhamento de receitas, a gente precisa entender direito, né? Ter uma definição muito clara para quem vai empreender, por exemplo, como agregador, do que é cada serviço e de como ele pode ser remunerado. Então, o que eu gostaria de ouvir um pouco do João é essa dificuldade de se definir o que é esse serviço ancilar e de como remunerar, porque é isso, né? Hoje quem consegue prestar alguma coisa parecida com isso não tem uma remuneração clara e precisa, apesar de ter o contrato. Quer dizer, parte é um fornecimento regulado que está dentro ali dos requisitos de proteção e comunicação previstos no procedimento de rede, e parte até hoje já existe um contrato, mas que a remuneração é muito baixa, enfim, não tem muita gente interessada em prestar esse tipo de serviço. Então, acho que seria muito interessante a gente ter essa discussão, até para poder avançar ali, né, no interesse e na atratividade dessa nova figura aí chamada de agregador. Quer que eu fale? Ana, pode falar? Aí o Alexandre vê se ele, né, se quer passar por Claro. todos e... Não, você Não, pode comentar, basicamente, João. serviço ancilar é um mundo, né? Então, tem controle de tensão, controle de frequência, inércia. Vou parar por aqui porque tem outras coisinhas. Capacidade de entender rampa, tem essa opção de coisa. E, do ponto de vista técnico, é muito difícil separar. Vou dar um exemplo. A hidrelétrica tem todos esses, fornece com a maior maestria. Como é que eu vou dizer, não, isso aqui é controle de tensão, isso aqui é não sei o que e tal. Então, basicamente, minha sugestão é sempre que o ONS peça vamos falar bateria, o ONS ou o Diasol ou o agregador, tá? Um dos deles, tá? O Diasol é o ONS mais regionalzinho ali. Bom, enfim, aí ele vai pedir para a bateria, olha, você vai ter que me dar isso, 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 isso. Pedir as 4 coisas, 5 coisas, daquilo que é possível, ela pode dar, mas isso custa dinheiro, né? Então, custa mais CAPEX. Mas, enfim, aí o que pode atender, ou pode ser um pedido mínimo desses requisitos, tá? E se tiver que prover mais serviços de perfil de tensão, por exemplo, é o caso para as baterias, isso custa, tá? Inércia muito pouco, muito pouco, muito pouco usado, enfim. Até essa separação de inércia é dificílimo, tá? Mas, enfim, controle de tensão. A bateria precisa oferecer mais controle de tensão, ele seria um serviço adicional que poderia ser precificado adequadamente. O que eu diria, Ana, é que esses serviços são baratos hoje porque a precificação é muito pouco efetiva, tá? É, quanto eu preciso... Porque quanto eu preciso desse serviço para que eu consiga atender a operação? E se eu não tiver esse serviço, o que ocorre? Aí tem um custo, tem opção, tem uma opção de coisa, tá? Ou eu uso um outro equipamento, uma termoelétrica, ou uma hidrelétrica, enfim. Tem uma série de necessidades de a gente definir claramente por que eu preciso dos serviços ancilares. Então, eu tenho a sugestão de requisitos mínimos têm que ser pedidos na hora da contratação. Depois, os adicionais a gente pode precificar de outra forma, tá? Obrigada, João. E aí, Alexandre, acho que o que vale também a pena, acho que também trazer aqui a discussão e até no planejamento estratégico também, né? O João falou na questão do horário, e claro, a gente aqui é um defensor da abertura de mercado, mas considerando que
Pode ser que nem todos os consumidores optem, né, para ir para o Mercado Livre, dado que tudo está sendo desenhado, que não vai ser uma migração compulsória, mas sim optativa. Como também trazer, né, esse mercado para os consumidores cativos, né? A gente tem ouvido falar também bastante sobre a questão da tarifa dinâmica, horária, né? Isso ainda a gente sabe que também tem alguns sandbox sendo servindo de teste aí por algumas distribuidoras, mas essa é uma educação que eu entendo que nós, como comercializadores, vamos ter que entender, até também para ficar claro assim, da onde que vem esse dinamismo horário? É só pela energia, pela contratação da demanda, e até para que a gente possa também contribuir nesse processo, né? E claro, né, voltando ali para esse interesse de ser uma nova atividade que possa ser explorada pelas empresas nessa atividade de agregação. Era isso, minha fala inicial. Não, excelente, Ana. Acho que é fundamental mesmo a gente ter esse sinal de preço também no ambiente regulado, né? Quer dizer, não adianta ter um preço horário, que primeiro muitas vezes não dá o sinal horário, e quando dá, você tem 60% do consumo não exposto a esse sinal, né? Então, eu acho Alexandre, que... posso dar Claro, um João. falar aí nesse assunto da Ana? Não, legal, ótimo. No fundo, a distribuidora, a gente vai ter a separação fio e energia. Quem vai ficar com a energia vai ser a parte comercialização regulada, ou o que for lá, tá? E ele vai ser o comprador desse serviço para passar para passar para o cativo, né? E, evidentemente, essas tarifas super flex, com sinalização, vai refletir um pouco o PLD horário, mas também essas necessidades cada vez maiores de atendimento dos tantos de interesse, e eu acho que é por aí, tá? Então, o varejista vai ser o agregador, vamos dizer assim, que vai possibilitar fazer essa aquisição desses serviços e, basicamente, transferir de alguma forma para o mercado, seja ele regulado ou livre. Não, perfeito. O fundamental é isso, né? Que esse sinal chegue de fato no consumidor, né? Inclusive no residencial, né? Hoje, com essa tarifa monômia, não vou dizer nem monômia, mas flat que a gente tem, né? Esse sinal não chega hoje no consumidor. Perfeito. Fabiano, passar aqui para suas considerações iniciais. Bem-vindo. Bom, vamos lá. Primeiro, agradecer aí a todos, também ao convite da Abracel, encontrando aqui o João Carlos mais uma vez, a Ana também. Já trabalhamos juntos aí já faz algum tempo. E falar um pouco desse tema, né? Eu tenho um pouco de experiência, eu vivi a agregação de carga por 3 anos lá nos Estados Unidos, agregando tanto parâmetros energéticos quanto parâmetros mais do mundo elétrico, né, como necessidade de capacidade, né. É bem interessante porque o consumidor pode fazer isso por conta própria, né, agregando as suas cargas, né. Aqui com a figura do varejista, né, do comercializador varejista, então o comercializador tem um mandato dessas cargas, então pode fazer isso para as cargas pequenas. Também pode ser um facilitador para as cargas maiores. Nos Estados Unidos tem uma figura chamada CSP, que é Curtailment Service Provider. Eu acho que quando eu falava disso há uns 3 anos, quando eu voltei, todo mundo achava estranho, né? Hoje, curtailment está tão na moda que eu acho que o pessoal começa a entender um pouco melhor o que que é isso, né? É, porque, na verdade, a agregação para esses casos, né, é justamente para você selecionar, né, as cargas, de acordo com os horários, principalmente, né, que podem prover essa redução, né, então esse corte. Eu acho que tem diversas formas de fazer isso, eu acho que já poderia haver uma resposta a preço, de forma agregada ou não, na medida que o preço começa a representar cada vez mais a realidade do sistema. A gente viu recentemente aí
o MET 2 aí, que é 2.0, que a Bracel lançou, que mostra que a gente ainda está distante dessa realidade. Mas quanto mais indicadores a gente tiver e que evidenciar essa necessidade, né, de o preço refletir a necessidade sistêmica, eu acho até que a gente deveria ter um preço. Hoje o nosso preço é day ahead, né? Ele é horário por modelo, feito no dia anterior. Eu acho que essa é uma forma. Mas eu acho que também poderia ter a dupla contabilização com preço em real time, porque nem sempre aquilo que o operador planejou para o dia seguinte é o que vai acontecer, né? Temperatura muda, as coisas acontecem de forma diferente do planejado. E isso não deveria ser um problema, né? Você poderia ter um mercado em tempo real, com um preço com uma granularidade menor. Nos mercados mais avançados, isso chega até 5 minutos. E você representar isso e gerar oportunidade para quem pode, né? O João destacou muito bem, né? Os geradores que têm mais disponibilidade para reagir e também para as cargas, né? Através dos seus agregadores. E eu acho que a comercialização tem um papel importante, né? Que é justamente empresas com conhecimento do mercado elétrico ajudando os consumidores a reagirem, que nem sempre tem equipe própria ou tem disponibilidade para fazer isso. E o comercializador pode ser um grande facilitador, um CSP na prática, e ajudar muito o sistema, né? Então, eu acho que as coisas aos poucos têm amadurecido na velocidade tropical aqui, brasileira, né? Não é algo que é algo que já foi discutido aí, como foi falado lá no Recebe, lá atrás, e a gente agora tem isso um pouco mais palpável, que talvez uma luz no fim do túnel disso realmente chegar, né? Mas eu vejo com muito bons olhos, eu acho que faz todo sentido. Eu vejo o mercado hoje muito mais maduro, com muitos agentes pronto para ajudar o operador que tenha um sinal de preço. E quando a gente fala preço, eu não estou falando só preço de energia, né? Eu estou falando do preço da capacidade também, né? E de outros fatores, como serviços ancilares, que o João citou brevemente. Essa é a minha fala introdutória. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Fabiano. Acho que é um ponto interessante aqui para estar no nosso radar, né? A figura do agregador e como o comercializador, como você bem colocou aqui, pode contribuir, né? Quer dizer, um jogo de ganha-ganha, e tanto para o sistema quanto para o comercializador, claro, e para o próprio consumidor, né? Então, acho que é fundamental a gente ter essa regulamentação e essa figura atuando aí Alexandre, no sistema. posso dar também um Claro, prazer João. que o Fabiano falou? Rapidamente, Fabiano, a gente tem o preço de rede, evidentemente, tá? Mas quando sai do D100 e vai lá para a mesa de operação, a mudança é grande, né, cara? E essa mudança é para atender o quê? Risco de atendimento risco de falha no sistema, atendimento, papapá, uma série de coisas que aí já te dá a noção de que a mesa de operação trabalha com confiabilidade, segurança e tal. Então eu descolo, por quê? Porque o D100 nunca vai pegar isso, cara. Nem se espera que pegue, tá? Então, basicamente, isso tem que ficar claro, tá? Então, a gente tem, basicamente, uma janela aí de intraday ou meio mesmo day ahead, bem legal, bem legal. Só o meu ponto é que a gente deveria precificar o real time, sabe, João? Sim, Eu acho que está faltando essa perna aí. Eu acho que seria bom para todo mundo, tá? perfeito. Não, só para dar um argumento, tem alguém já falou para mim lá de Unesco, pô, mas no D100 não pode fazer isso. Eu falei, não é o D100 não, filho. Entre o D100 e a mesa, eu tenho que ter um sistema que me precifica aquilo que eu estou deixando de fazer ou fazendo, né? Ok. E de fato a gente acompanha aqui, né, o MET da energia, que a gente até reformulou, lançou aí recentemente, né, relançou recentemente, e a gente compara tanto o D100 do ONS, quanto da CCE, quanto a programação, quanto a operação real. E o grande gap ele está ali entre o D100, seja da CCE ou da ONS, são muito próximos, e a programação da operação. Ali realmente a coisa muda, Sim, né? E sim, sim. muda bastante.
A gente lá atrás, cara, a gente era muito otimista, ou muito audacioso, sei lá. A modelagem da New Wave, da Comp, da Sen, saiu lá da minha área, lá do CPEL, né? E debaixo do Decent tinha um negócio chamado Predesp, que era era um modelo super, não vou respeitar as meninas, super 10, vamos dizer assim, poderoso, né? Que fazia precificação também do tempo real, tá? Que era o chamado Predesp, tá? Isso foi morto, né? Para botar o D100 já foi aquele clima, né, cara? Imagina esse Predesp que é um pouco de tentar buscar sinais que a operação em tempo real faz. A operação em tempo real faz direitinho essas coisas, tá? Não estou dizendo que faz, não, tá? Ele busca a segurança e tal, mas se a gente tivesse a modelagem final de pós-D100 que a gente conseguisse dar preço, tal, isso seria excelente, tá? Perfeito. Bom, passando aqui para o Gustavo agora. Gustavo, bem-vindo aí. Suas considerações aí iniciais, tudo que já foi comentado aí, né? Dupla contábil aí também, eu sei que é um tema que vocês estão estudando aí na CCE, né? Dentro do projeto Meta, enfim. Suas considerações aí iniciais, Gustavo. Perfeito, Alexandre. Muito obrigado pelo convite. E aí, na CCE aqui, eu posso falar que a gente pode contribuir para conseguir viabilizar isso na operação mesmo, né? Então, o pessoal falou muito de sinal de preço, né? Mas e aí, como que eu opero isso, né? Então, hoje a gente já tem a própria integração dos sistemas, que a gente entrou em julho de 25, né, através das APIs, começa a ter um fluxo de informação mais integrada e mais fácil entre comercializadores, CCE e distribuidoras, né? Então isso consegue já ter um ganho operacional para conseguir fazer essas agregações de medição, né? E, consequentemente, o agregador de carga, né, para determinados produtos, né? E, inclusive, a gente já está contabilizando agregado, né? Se for ver a própria contabilização da CCE com a abertura da alta tensão agora via APIs, é tudo contabilização agregada nos perfis específicos que os varejistas eles escolhem, né? Bom, mas independentemente disso, a gente já tem algo rodando dentro da CCE, do ONS, que é a resposta da demanda. E a resposta da demanda, o comercializador ele consegue representar cargas pequenas ou cargas grandes, né? Dependendo se ela é aderida, se está debaixo da varejista, o que for, através da criação de um perfil específico, né? No qual ela fala quais são as cargas que vão participar daquele produto da resposta à demanda. O pronto é como o João falou, né? O produto ainda é muito tímido, né? Mas hoje a CCE já viabilizou, junto com o NS, qualquer comercializador conseguir representar cargas para o fim específico de resposta à demanda. Então, isso é desvinculado da contábil, né? Tem a questão da contábil, mas para fim específico eu contabilizo o delta lá de preço de resposta à demanda específico em perfis específicos, com qualquer comercializador representando qualquer cargas pequenas ou grandes. Então, isso já é um grande avanço, ainda mais com as integrações de APIs das informações, isso gera muito mais fluidez, né? Então, isso é o que a gente já tem hoje. E aí, o que eu vejo de novidade, né, e aí de oportunidade do comercializador para a gente avançar na regulação, primeira coisa, abertura de mercado para baixa tensão, né? Então, com a abertura de mercado para baixa tensão, o próprio comercializador, né, ele vai ter uma massa maior, o próprio varejista, ele vai ter uma massa maior de consumidores que entendendo, né, e fazendo as relações com o varejo, ele consegue em bloco, né, diminuir tensão. Então, ele faz esses acordos com o seu cliente, né? Então, é uma oportunidade, claro, que no primeiro momento vai migrar para realmente reduzir tarifa, né? E aos poucos vai entendendo esse consumidor e pode bidar no mecanismo de resposta à demanda ou qualquer outro mecanismo que possa vir, né? E tudo isso já está integrado dentro da CCE, com medição, né? Com aviso com ONS, aviso da distribuidora e assim por diante, né? Outra coisa que eu vejo no futuro, né? É a questão da MMGD. A MMGD, né? E junto com baterias também, né? A MMGD tem um grande excedente, né? Então, a mesma coisa que eu tenho hoje, a integração do sistema, que a distribuidora me informa qual é a medição, né? Ela pode, na MMGD, né? Me informar a medição de excedente, o quanto que foi compensado no sistema de compensação e a diferença, né? Isso ir para debaixo de um varejista, por exemplo, poder comercializar, né? Então, isso é puramente plausível aqui, né? Fazer, é só a regulamentação entrar, né? Então, teria usininhas virtuais debaixo de varejista, que o varejista faz o acordo com o seu cliente, né? Para conseguir vender excedentes. E se tiver bateria, né? Reserva esse excedente numa bateria e despacha à noite, né? Ou na curva do tato, né? Então, debaixo do varejista representando esse tipo de consumidores. E ele pode fazer centenas, milhares, né? Com essa agregação. Então, isso tudo é possível aqui já dentro dos perfis específicos da CCE, só falta vir a regulação permitindo esse tipo de troca de informações de medição
da distribuidora com a CCE e, consequentemente, do varejista, né? E essas usininhas virtuais, assim, modeladas em perfis específicos aqui dentro, né? Então, é possível, né? É claro, isso tudo eu estou falando pela ótica da operação, né? Só que só vai funcionar se eu tiver sinal de preço, né? Então, hoje o único que dá um sinalzinho de preço é a resposta da demanda, né? Que aí tem o bid lá que você fala, quando você está disposto e tal. Mas isso seria interessante ser muito mais fluido, ou através de um incremental do PLD, né? Ou via tarifário. Claro que eu consigo abrir o mercado sem a troca de medidor, né? Porque o mercado nosso ainda é de energia, eu posso ter uma curva de modulação regulatória, assim por diante, né? Agora, eu preciso, para ter resposta do consumidor mesmo, para precificar os produtos, eu preciso trocar medidor mesmo, né? Então, hoje, tudo isso que a gente está falando está limitado mais para alta tensão, né? Então, se eu não trocar medidor, eu não consigo ter resposta a preço, inclusive, cativo, né? Ou para quando ele vier para o livre também, eu não consigo ter resposta a preço, inclusive no livre, né? Então, por isso que não, isso é primordial. Então, dá para CCE ser um vetor de operacionalização, né? Só que não adianta se não tiver resposta, se não tiver preço, né? De alguma maneira, e também, no caso da baixa tensão, né, não tiver a troca de medidores, tá? Apesar de eu conseguir abrir mercado sem a troca de medidores, né? Então, essas são minhas falas iniciais, né? Eu só duas menções honrosas aqui, uma por João, que ele falou uma coisa muito interessante sobre a questão de não remunerar não remunerar aquelas que não precisam de missing money, né? Então, ah, é, termoelétricas já viabilizadas do LRCAP, né? Elas já tem toda a receita. Não adianta dar uma receita a mais para algo que já está viabilizado, né? É a mesma coisa que a gente vê as termoelétricas atuais ou até as hidrelétricas, né? Que já estão amortizadas, né? Então, tomar cuidado porque elas já entregam isso a custo zero, né? Se eu tenho um delta isso, é claro que a gente tem que ver uma questão de custo. Então, tem que tomar cuidado em remunerar coisas que por outros mercados elas já estão remuneradas e viabilizadas, né? Então, isso é muito interessante quando a gente vai fazer um leilão, né? E a questão da dupla contabilização, né? Que a gente está avançando, né? A ideia, isso é um dos temas estratégicos da CCE, e justamente isso, né? Para a gente ter um PLD ex ante, mas ver o que acontece ex post. E todo desvio de geração, né? A gente vê como que foi o PLD real, e aí cobra os deltas, né? Em relação ao desvio de medição, né? Para quem gerou a menos ou para quem gerou a mais para cobrir, e tudo isso a gente consegue isolar em acrônimos à parte, né? Isso inclui. Então, a gente já está vendo isso, né? E de uma forma até sucinta de fazer e não tão complicada, né? Claro que isso vai, ao longo dos anos ainda, um grande debate, né? Aí fica à vontade, Alexandre, essa consideração aí. Excelente, Gustavo. Obrigado aí. Lembrando que a gente vai ter aí com vocês esse mês ainda, né, um debate específico aí sobre o Meta 2, né? O que vem sendo estudado lá, duplo contábil, enfim, como que isso impacta a comercialização também. Então a gente vai ter. Eu não estou lembrado do dia aqui, Casadei, acho que daqui a 2 semanas, né? Ou Eu acho que é essa semana ainda, é Alexandre. essa semana, Deixa eu né? olhar. Essa semana, né? Acho que é Deixa eu essa olhar aqui. semana, né? Mas vamos ter esse debate específico. Mas você tocou em uns pontos aí interessantes, né, Gustavo? Primeiro, a questão da medição, né? A gente já vem debatendo isso, a gente tem essa mesma visão, quer dizer, a troca de medidor ela não é uma condição para a migração para o Mercado Livre, dá para migrar para o Mercado Livre com o medidor atual, usar curvas de carga, como foi colocado, para fazer essa contabilização, mas ela é necessária, talvez, para o sistema, né, para a evolução do setor elétrico, seja no ambiente livre, seja no ambiente regulado, você poder fazer esse sinal de preço, de fato, chegar em todos os consumidores, não só no grupo A hoje, né, e desenvolver tudo isso que a gente vem discutindo aqui, de resposta à demanda e tudo mais. Posso comentar um É, negócio em relação ao Gustavo falando de medição? Tá, sim, mais uma vez, a gente fez um P&D de agregação, tá? Agregador, estudou o universo de agregação, como é que é isso e tal. E uma das partes foi medição, tá? E, evidentemente, enquanto não existe uma medição oficial, em metro, tal, eu posso usar medidor chinês de R$ 100, tá? Que o medidor de R$ 100 vai te dar um sinal de corte de carga, é óbvio, né? Então, ele te dá uma curva. Então, aí é o que eu estou falando, sempre soluções temporárias para a gente acelerar as coisas, tá? Tô brincando, não. Medidor chinês custa R$ 100 por megawatt-hora. R$ 100. R$ 100 fixo megawatt-hora aqui. R$ 100, tá?
E tem Excelente, João. Hã? Porque a gente tinha outras discussões aí, o medidor está na casa de R$ 500. Então, realmente, o medidor de R$ 100 já muda bastante esse panorama, Não, pensando bem, no porte do pequeno consumidor. Ainda não foi autenticado pelo Inmetro, passa por uma opção de coisa, né? Então, quando eu falo medidor chinês, é um medidor mais simples, vai, sem muita certificação, tá bom? A gente fez até esse medidor no P&D, tá? Conseguiu agregar Perfeito. bastante. Obrigado. Obrigado, João. E Ô, o outro ponto, Alexandre, a sim, reunião da Abracel sobre o Meta 2 é amanhã com a CCE. A CCE apresenta amanhã, amanhã, pronto. isso. Amanhã às 10 horas da manhã. Perfeito, excelente, Carlos. E um outro ponto também que você tocou que eu acho interessante, Gustavo, é a questão do sinal de preço, né? Você falou aí da GD, né? Quer dizer, a GD que hoje está em sistema de compensação, poder vender algum tipo de excedente no Mercado Livre. Quer dizer, como compatibilizar isso, né? Porque a GD hoje ela troca essa energia injetada e consumida sem nenhum sinal horário de preço, né? Então ela injeta no horário que o sistema às vezes não está precisando, porque tem todo esse excedente solar, puxa de noite quando o sistema está precisando e essa diferença acaba indo para a tarifa, enfim, a distribuidora vai estar né, desbalanceada lá nos horários. Então, acho que primeiro a gente tem que corrigir esse sinal, dar esse sinal de preço, para aí sim, se eu efetivamente estou gerando a mais do que eu consumo, né, naquele horário que o sistema precisa, eu poder comercializar esse excedente, né? Perfeito, Perfeito. Alexandre, mas é Ana, isso mesmo. A ideia é essa, né? A CC ela consegue já viabilizar esses modelos, mas precisa primeiro ter a resposta a tem o preço. Aí sinal, né? sim, eu consigo pegar o excedente MMGD, eu fazendo uma modelagem numa usininha virtual, ficar responsável, fazer os acordos, e aí funciona, né? Excelente. Ana, Assim, desse tema, assim, a gente vai, né, tirando vários outros, então essa questão da medição que o Gustavo trouxe é bastante importante, né? Então, até com essa consulta pública que está aberta, na verdade as duas, né, 196 e 198 do Ministério de Minas e Energia, que as duas acabam abordando a questão dos medidores sob óticas um pouco diferentes, mas que acabam se juntando. E assim, de fato, né, para migrar para o Mercado Livre, o medidor não pode, não deve ser um impeditivo, mas para esse fornecimento, né, de serviços adicionais e inovadores aqui para o nosso mercado, os medidores inteligentes passam a ser importantes, né? E aí, nesse aspecto, a gente aqui até entende, né, que ao se definir esses medidores, precisa ter ali requisitos suficientes, né, e que sejam equilibrados para justamente não inviabilizar o avanço dessa, dessa possibilidade de serviço, de agregar, de ter mais resposta da demanda, de trazer essa resposta da demanda para níveis inferiores de tensão. É interessante isso que o João falou de enquanto não tiver ali normas de Inmetro, ABNT, enfim, que coloquem parâmetros ou requisitos que podem encarecer o medidor, mas o importante é que na própria definição regulatória se entenda o que realmente é necessário, por exemplo, para um consumidor de baixa tensão, justamente para não inviabilizar economicamente, né, essa colocação dos medidores inteligentes. E também abrir a possibilidade que, ainda que a responsabilidade financeira, né, possa ser da distribuidora, mas que os próprios consumidores ou os comercializadores varejistas, de alguma forma, se eles quiserem antecipar o cronograma, né, isso tudo vai estar em discussão agora, mas eventualmente antecipar esse cronograma de colocação dos medidores, de substituição dos medidores, possa ser feito e eventualmente ter um reembolso ali, enfim, no futuro, também um dado cronograma para o futuro. Então, isso é algo que tem que ser discutido. E na parte das tarifas multipartes ou dinâmica, né, horário, que são coisas diferentes, é importante ter conhecimento do que são os resultados, né, dos sandbox tarifários da ANEEL, que tem várias distribuidoras que estão estudando isso, Alexandre. Então, acho que seria também importante ter ali um fórum de interação com a Agência Nacional de Energia, que também tem lá a
um cronograma, né, de divulgação desses resultados, mas até que para que eventualmente a gente possa contribuir mais, eventualmente ter acesso a esses resultados de forma um pouco mais antecipada, né? No sentido deles serem divulgados aí para todo o público de forma mais antecipada e faseada também. Excelente, bom ponto, né? A discussão já está na pauta aí, como você colocou, né? E é importante conhecer esses resultados efetivamente, né? Do sandbox e para a gente enriquecer a discussão. Bom, pessoal, queria abrir a palavra aqui para os participantes. Quem tiver dúvidas aí, sugestões, quiser colocar algum tema, fica à vontade para mandar pelo chat aqui. A gente já recebeu alguns No chat joinhas não aqui, ó, tem, no alguns chat na não tem descrição, né? pergunta, não. Tá, quem quiser levantar a mão, pegar a palavra aí também, a palavra está aberta aí, fica à vontade. Bem, oi Alexandre, tudo bem? Pessoal, Ari, Ari. boa tarde. Uma coisa que eu tenho sempre, eu passei muitos anos também no grande consumidor recentemente, até eu fui um dos vitoriosos desse leilão de oferta e redução da demanda lá do ONS. A gente vendeu 75 megas de redução da demanda na época. Um ponto que, é claro, deve estar na cabeça de vocês, mas me preocupa um pouco, é que as soluções são ótimas, devem refletir nos preços. Como o João falou, se o preço refletisse tudo, a gente nem precisasse se preocupar, né? Se o preço fosse redondinho, fosse até mais granular, sei lá, 15 minutos, 30 minutos, ele tenderia a se autorregular no sistema de mercado. Agora, a questão dos consumidores, fala do grupo B, troca de medidor, eu acho que talvez seja para um consumidor de um certo porte, porque o negócio tem que fazer sentido econômico também, tá? Não adianta, de repente, a gente bolar um sistema maravilhoso, mas que o custo do sistema sairia mais caro do que o benefício. É claro que todo mundo tem na cabeça, mas às vezes as pessoas se esquecem disso, né? E termina. É porque o consumidor é o grande ausente nessa mesa, na verdade, mas ele é que sustenta tudo, sabe? Tem que fazer sentido. O ponto é esse. Não, perfeito. Acho que essa discussão está lá na consulta do Ministério, né? Eles estão pensando justamente num programa faseado, e eu imagino que nessa linha, né? Começar pelos maiores, né? Que vão ter maior potencial aí de agregar valor, né? Com essa troca de medidores. Com certeza. Se alguém quer comentar. Eu acho que nesse aspecto, Alexandre, até assim, com o consumidor, principalmente ali o de baixa tensão, né, vão ser muitas etapas, na verdade, né, porque acho que primeiro é o entendimento do que é esse mercado, um mercado livre, né, tem que ter ali uma educação, assim, a Bracel já tem falado bastante sobre isso, óbvio, né, assim, acho que o consumidor brasileiro, de alguma forma, ele já teve a experiência, né, de passar por uma abertura, que é a abertura do mercado de telecomunicações, que sempre é o mercado que se faz analogia. O mercado de energia elétrica é um pouco diferente, mas, assim, dá para usar analogia, mas assim, tem que ter ali uma educação também. E da mesma forma, quando começa então a sofisticar, né? Quer dizer, além da compra de energia, né, que é feita com outro fornecedor que não distribuidora, mas mantém um relacionamento com a distribuidora, né, por conta da infraestrutura, da entrega, né, física da energia, tem todos esses outros serviços associados, né, e de educação do consumidor, de que ele pode ter um consumo mais racional de energia, podendo economizar mais a depender do horário em que ele consome, do eletrodoméstico que ele utiliza. Então, são discussões assim que assim, eu percebo como sofisticada e que precisa assim passar por uma educação do consumidor e dele enxergar, né, que qualquer custo adicional que ele tem, eventualmente, para ter esse nível de sofisticação ali no uso da energia ou de um uso mais racional, mas que ele consiga enxergar o benefício e, no fim, a redução do custo dele final, né? Ana, é engraçado você falar isso, né? Porque não quero entregar a idade de ninguém, vou falar da minha. Eu sou de um tempo que
depois das 9 horas da noite, o pulso do telefone era mais barato, né? Então a gente deixava às vezes para ligar para alguém que morava mais distante depois desse horário, né? E eu estou falando isso como consumidor residencial, né? E eu estou falando isso coisas do século passado, né? Então eu acho que o consumidor, se ele tiver o sinal de preço, ele se mobiliza rapidamente para atender e responder de acordo com a sinalização correta. Eu só estou trazendo esse exemplo porque quem viveu isso sabe bem, sabe na pele, né? A gente fazia isso, né? No final de semana também, né? Era um pulso só e tudo mais. Meus pais me Exatamente. falaram muito sobre isso, viu? Eu É, só ouvi falar. Sei, Casadei, meus tá certo. bisavós também, Casadei, falaram muito sobre isso. Mas é verdade, na hora que quer dizer, por mais que seja novidade, era uma grande novidade na época, quando veio o celular também, operador, o celular pré-pago, enfim, você via que na hora que mexia no bolso, né, do consumidor, e- todo mundo reagia, né? Todas as classes sociais, enfim, todo tipo de consumidor, do menor porte possível, reagia. Pessoas tinham dois, três celulares de operadores diferentes para usar uma promoção, usar um. Então, e eu acho que claro que campanha de informação e tudo é importante, mas a própria propaganda tete a tete ali, que as empresas vão fazer, os varejistas, né, os comercializadores, leva essa informação para o consumidor, né? E quando ele percebe que ele tem esse potencial de ganho, aí a coisa flui. Cabral, Bom, já que é para entregar a idade, também vou entregar a minha também, Fabiano. É colocar ali, lembrar do racionamento, racionalização, como queiram chamar, de 2001. Eu acho que às vezes a gente fica falando dos setores laterais ou correlatos, né, telecomunicações, etc. Mas a gente esquece que em 2001 a gente praticamente teve um mercado de energia vivo e pujante aqui no Brasil, com aqueles certificados, né, com aqueles de direito de consumo de energia. Aquilo lá foi vendido de uma forma gigantesca, incrível, e mesmo o consumidor residencial, eu me lembro muito bem, porque não era tão novo assim, infelizmente, em 2000 não era tão novo, que se tivesse o primeiro corte, você já pagava uma multa absurda. Se tivesse o segundo corte, sua casa poderia ser cortada a energia. Se tivesse segundo ultrapassagem, né? Primeira ultrapassagem, uma multa, segunda ultrapassagem poderia ser cortada. Então, acredito que lá a gente tem muita informação de como o próprio consumidor de energia elétrica reagiu ao sinal de preço. Tudo bem que naquele momento o sinal de preço bastante alto, né? E logo em seguida nós tivemos todas as trocas de lâmpadas, desligaram todos, muitos freezers foram desligados e jogados fora, e hoje quase não tem mais freezer na nossa casa, a gente sempre tem a geladeira de dupla, né? Coisa assim. Então acho que a gente não precisa nem sair muito do setor elétrico, não. Acho que às vezes a gente esquece que em 2001 a gente já teve aí um belo balão de ensaio aí para como é que o consumidor responde ao sinal de preço da energia elétrica, como é que ele aprende rapidamente. E aí eu não posso deixar, né, Alexandre, de voltar lá na 265 e dizer o consumidor regulado também tinha que ter um montante contratado. Só para finalizar isso daí, para a gente voltar nesse assunto, mas lembrando de 2001 mesmo, deixar como uma observação importante aí. não, perfeito. Esse é um outro bom ponto também, eu compartilho aí da sua visão, Rodolfo. O consumidor cativo hoje, ele consome o quanto ele quiser, digamos assim, né? Não tem um sinal para reduzir o consumo, por exemplo, quando o preço está mais alto, né? Então, a ideia que a ANEEL regulamentou lá na 665 de 2002, se eu não me engano, mas que nunca entrou em vigor na prática, era similar ao que ocorre no Mercado Livre, né? O consumidor cativo ter também um montante de energia contratado junto à distribuidora, onde ele seria tarifado pela TE média, digamos assim. Isso dá um sinal para o planejamento da distribuidora, poder contratar sua energia e tudo mais. E passado uma tolerância, não sei se era 5% ou 10%, o excedente para cima ou para baixo, o consumidor pagava o PLD, digamos assim, não era PLD ainda na época, mas pagaria o PLD, né? Então, dá um sinal também para o consumidor, para que, mesmo o consumidor cativo, que se ele aumentar o consumo ou reduzir o consumo dele nos horários, né, de maior, menor preço de energia, ele pode ser remunerado ou pagar mais por isso, né? Então, é bem interessante também. Esse certificado que você comentou, Rodolfo, se eu não me engano, a CCE tem esses números lá, porque ela não era CCE na época, mas ela que fez essa contabilização. Se eu não me engano, eles foram negociados a 1/3 do teto PLD na época.
esse certificado de permissão de consumo, né, digamos assim, de consumo. Que eu me lembre, Alexandre, teve de vários preços. Assim, o preço médio pode ter Em sido um média, em terço. média, em média, em média. Mas essa média aí tá o cara com a mão no freezer e com a mão no forno, cara. Porque teve preços muito diferentes. Teve uma crítica muito forte, que era o pessoal achando absurdo algumas empresas que desligaram, que deram férias coletivas para vender certificado, né? Eu tava, aí a gente, além de entregar a idade, ainda entrega, eu tava dentro da Enron, e a Enron, que quebrou um pouco depois disso, trabalhou muito com esses certificados aí, e eu vi certificados bem caros e certificados nem tão caros, e empresas realmente parando a produção, dando férias coletivas, porque ela ia ganhar mais com esses certificados do que com a produção toda dela. Hum. Simples assim. E o que muita gente criticou, eu achava que na época estava correto, porque a gente não tinha energia Sim, elétrica, e uma empresa parar e ainda ter condições de continuar financeiramente, né? Era o menor dos males que a Se gente a, tinha no se momento. se a empresa A parou de produzir para vender o certificado para a empresa B produzir, é porque ela está agregando mais valor com aquela energia do que a empresa A. Então, é o mercado funcionando, né? Você alocando o recurso onde ele Exatamente. tem mais valor. É um belo balão de ensaio, viu? Mas já ouvi várias críticas nesse sentido aí também, de que é um absurdo, né? O consumidor reduzindo o consumo para ganhar dinheiro. Por aí mesmo. Mas essa é a beleza da sinalização de preço, né? Então, Exatamente. E para mim, é, viu, é um negócio meio surrealista, né? Coisa do Brasil. O Brasil não tem jeito mesmo, não, né? O cara ganhar dinheiro é um pecado, né? O cara desligou, é um criminoso que desligou e permitiu que a energia não agregava pouco no processo dele, outro agregava mais, para a economia como um todo, era melhor que ele desligasse e o outro produzisse. No Brasil, isso é visto como um crime, né? Impressionante. Exatamente. Evelina mandou no chat aqui, está aberta a palavra, Evelina. Boa tarde a todos. Deixa eu abrir o vídeo. É, quero, quero agradecer, só um minutinho, aqui o convite para estar Agradece. participando aqui dessa apresentação aí da Bracel. E dizer, né, daqui a 15 dias, dia 14, a gente vai ter um Na evento semana que vem específico. já. Terça-feira que vem. Ah, já é dia 14? Sim, é Isso. verdade. Então, nós vamos ter um evento específico aí para falar de resposta à demanda. A gente vai ter o nosso diretor Cristiano. E eu não quero dar muito spoiler aqui, né? Antecipar algumas informações que a gente vai passar, mas eu quero só comentar algumas coisas que eu acho importante. A gente teve, né, a partir do Programa Estrutural de Resposta à Demanda, que foi implantado em outubro de 2022, a gente já teve mais de 2.500 ofertas que a gente recebeu para o produto de curto prazo, né? E mais de 70 agentes diferentes participando desse programa. Então, a gente sabe, né, que isso vem amadurecendo, a gente vem percebendo um amadurecimento dos agentes em participar. Foi um pouco tímido realmente no programa, não é um programa, né? No sandbox, que a gente está testando com o produto por disponibilidade, a gente teve poucos agentes participando, né? Como o João falou, a gente teve no primeiro leilão, a gente contratou só 93 megas, no segundo leilão já a gente fez algumas melhoras em termos de prazo para os agentes comercializarem, a gente vai comentar um pouco isso. Isso a gente acha que faz diferença, a gente publicar o edital com antecedência para os agentes poderem fazer as negociações. E a gente teve, né, aí 229 megas contratados. A gente vai fazer mais um mecanismo competitivo e a gente sentiu muita falta a gente fortalecer a figura do agregador. Então, já aqui antecipando, a gente quer fazer uma parceria com a Bracel para a gente explicar para os associados, antes da gente colocar esse próximo mecanismo na praça, a gente quer apresentar para os associados também para ouvi-los e a gente também preparar, porque a gente sentiu que
a gente teve o primeiro agregador participando do segundo leilão do mecanismo competitivo aí para produto por disponibilidade. Então, a gente sente falta, né, dessa figura que é tão importante para conseguir, a gente talvez, assim, possa pensar em algumas condições específicas para ajudar a fortalecer essa figura do agregador, né? Então, apesar de ser tímido, a gente sabe, né, que a gente está crescendo. Hoje a gente só tem resposta de demanda para o produto atendimento à ponta, né? Se a gente conseguir resultados positivos aí com o produto de disponibilidade, esse produto vai ser agregado ao programa estrutural, então a gente vai ter um produto de curto prazo e um produto de mais longo prazo, né? A gente acha também que, além dessa questão do prazo ser necessário para as negociações, a gente também sentiu que os agentes, eles já estão acostumados a ofertar no de curto prazo, né? O programa de disponibilidade já requer um comprometimento maior, né? E também a maneira que estava sendo desenhado, a gente pode ser chamado a reduzir em, por exemplo, 4 acionamentos mensais, mas a gente não dá muita visibilidade de quando vai ser esses acionamentos, né? Então, ele prefere, o agente, o consumidor, ele prefere participar do programa do produto de curto prazo. Então, são questões, assim, o próprio INS, discutindo com a CCE também, a gente tem evoluído. Cada mecanismo competitivo que a gente está construindo, a gente procura aprimorar as regras e a gente está muito empenhado aí futuramente, né, poder também ter outros produtos para a resposta da demanda, que não seja só atendimento à ponta. A gente sabe que é o que é mais importante aí em outros mercados, mas a gente também quer evoluir o papel do agregador é fundamental. E uma última observação, que a gente tem se preparado, conversado com a CCE, para também se preparar para receber os consumidores aí que estão no varejo. Então, a gente tem um plano de ação que a gente quer implementar a partir do próximo ano, para poder receber, tanto receber os dados de uma forma mais automática na nossa plataforma, como também disponibilizar esses dados de uma forma que o agregador ele possa também fazer esse papel de prover esse serviço, né? Tanto de compilar os dados, os resultados e fazer esse meio de campo aí com o consumidor, né? Que ele não consegue ainda nem às vezes fazer a própria previsão da sua carga, né? Então a gente tem muita coisa para avançar, né? É muito importante, acho que o sandbox ele está sendo muito importante, né, para as instituições, aí foi assim até uma ação aí da ANEEL, né? Muito bem-vinda. E a gente até tem um relatório que a gente vai disponibilizar, um relatório de lições aprendidas também, a gente vai encaminhar para a ANEEL, e a gente espera, assim, poder, né, tá sempre aprimorando e deixar a resolução mais abrangente para que a gente possa testar outras coisas também, não só no sandbox, né, mas que tenha um edital que a gente possa testar, continuar testando evoluções regulatórias. É isso. Evelina, deixa eu só fazer um comentário rápido. Eu tive uma experiência bastante legal assim nos Estados Unidos em relação ao agregador, né, em produtos, principalmente por disponibilidade, né, que muitas vezes o consumidor ele tem que, por um ano, né, ter um compromisso. Tem um mecanismo que eu acho que o agregador faz muita diferença, que é a oferta composta, né? Então ele pode buscar, às vezes tem produções que são sazonais e aí ele fica menos suscetível a responder, mas ele gostaria muito de participar por 6 meses. De repente o agregador consegue encaixar diferentes consumidores num Sim, produto que é uma disponibilidade anual que sozinhos os consumidores não conseguiriam, sim. entendeu? Eu vejo com muito bons olhos ter uma aproximação com a Bracel, justamente para a gente juntos discutir essas maneiras de ajudar
a criar essas alternativas e facilitar a resposta para a demanda, tá? Sim, eu acho que está faltando esse elemento aí para, porque assim, falando no bom sentido, acho que os comercializadores também estão um pouco tímidos, né? Então, por isso que a gente quer é, levar esse conhecimento, ver como que a gente pode apoiar, né? E também receber também aprimoramentos, sugestões de vocês para a gente conseguir fazer um produto que a gente consiga chegar num número bem maior do que esse, né? E outra coisa, só um último comentário, aproveitando, porque hoje a gente está com um produto é, na programação, né? A gente pode futuramente ter produtos intradiário, né? Em tempo real, com alguns tipos de segmentos ou consumidores que a gente consiga ter mais visibilidade deles. Então, assim, eu acho que a resposta da demanda ela está só começando. Então, assim, a gente conta aí com o apoio, a gente está muito envolvido nisso. A CCE também, a ANEEL, então, assim, a gente estava faltando essa peça aí da Abracel, dos comercializadores, e é super bem-vindo esse evento que a gente vai ter na próxima semana, para a gente poder falar um pouco mais. Obrigada. Excelente, Evelina. Conte sempre conosco aí para discutir esses aprimoramentos, né? Acho que o nosso objetivo é o mesmo aqui, é aumentar a participação, aumentar a efetividade do mecanismo, né? E a gente acho que está aberto aqui para discutir e tentar identificar o que precisa melhorar, né? São novos produtos, como você comentou, o sinal de preço precisa ser mais efetivo, a participação do agregador, que 60% do mercado vai estar embaixo do varejista, não vai estar no atacadista, né? Então, chegar esse sinal de preço do consumidor também. Então, conte sempre conosco aí, pessoal. Então, agradecer a participação de vocês e quem tiver aí também sugestões, propostas, enfim, quiser mandar previamente para a gente, estamos sempre abertos aqui na Abracel para receber, colocar em discussão. Eu também não quero dar spoiler aí, semana que vem a gente vai ter essa discussão, né? E, Já bom, pessoal, aproveito aqui, Alexandre, já aproveito aqui vai. para responder aproveitar a participação da Evelina para fazer o nosso merchan e já atender a Camila aqui. A próxima live da Bracel vai tratar ainda sobre essas oportunidades de flexibilização, né, com foco aí na resposta da demanda. Nós vamos ter participação do Cristiano, do ONS, e do Vitor Ioca, da Abrace. Tentamos também um dos grandes consumidores aí, mas não conseguimos por descasamento de agenda. Vai ter uma palestra do Giovanni e como a Evelina já adiantou, vai ter um grande balanço aí após a palestra. O ONS vai fazer um balanço aí do programa de resposta da demanda e a gente vai talvez aprofundar um pouquinho mais nesse convite aí, nessa provocação do ONS aí para a Bracel participar de forma mais incisiva. Mas então, a live vai ser na próxima terça-feira, dia 14, às 10 horas, no Zoom. Nós já fizemos algumas divulgações para o nosso público interno, né, para os associados, mas a gente começa a reforçar a comunicação agora, a partir de amanhã, que era para não confundir com essa live de hoje. Excelente, Cadadei. E lembrando também que a gente tem amanhã aí a reunião do nosso GT com a CCE, né, para discutir o Meta 2. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento, então acho que a gente teve uma discussão bem abrangente aqui, digamos assim, né? Falamos de diversos temas aí que a gente pode melhorar, né? Resposta à demanda, agregação, sinal de preço, medição, tarifação, abertura de mercado, enfim. Eu acho que os próximos passos aqui é a gente montar dentro do nosso GT aí um cronograma de trabalho, né? E desenvolver as propostas, conversando aí com a CCE, com todo mundo, com a ANS, para a gente fazer um roadmap aí, ver o que precisa avançar em termos de regulamentação, em termos, né, de
estrutura aí de mercado para a gente atacar. Acho que não tem um caminho único, aí são diversos pontos, né, para a gente desenvolver uma proposta aí e melhorar os mecanismos que a gente tem hoje e criar aí novos mecanismos para conseguir capturar esse mercado aí de flexibilidade, né, e necessidade do sistema. Então, agradecer aí a participação de todos, João, Fabiano, Ana, Gustavo. E uma informação última, Alexandre, Sim. nós vamos falar com o João daqui a pouquinho para depois disponibilizar essa apresentação que ele preparou e fez aqui. A gente vai disponibilizar no nosso relatório semanal na sexta-feira, né? E daqui a alguns dias a gente vai dar uma preparada nesse vídeo. Esses vídeos vão subir para o YouTube para depois a gente continuar disseminando conhecimento. Mas não vai ser tão imediato assim a disponibilização desse vídeo. Tem um hiato aí. A ideia é incentivar que todo mundo participe e contribua ao vivo aqui, né, Casadei? Por isso que Exato, a gente dá esse delay, assim, ele é proposital mesmo. Até por isso que eu exato. Para tô falando propiciar o isso. debate mais rico aqui. Exatamente.